Olá, meus amigos da comunidade acadêmica, professores, estudantes, pesquisadores, cientistas. Esse momento é privilegiado porque podemos debater o é, que caracteriza a ciência na perspectiva e na dinâmica de educação. É importante diferenciar a educação de ensino, né? Ensino é como eu promovo a educação. Agora, a educação é pensar como eu faço uma dinâmica e um processo de interação, de mergulho dentro das pessoas, de mergulho na construção dos conhecimentos e dos saberes. Então, vamos em frente. Esse trabalho ele está vinculado ao canal Filosofando com Jacó, ao canal Ernesto Jacob Keim, ao site profjacó.com.br. Aqui vocês têm meu e-mail, quem quiser entrar em contato, tem a possibilidade aqui. Trago aqui esse cãozinho com essa expressão tão interessante, cuidadosa, vigilante, e é com essa preocupação que eu gostaria que nós olhássemos esse momento de estudo. E temos adiante uma representação das flores de uma árvore que enfeita as ruas da cidade de Campo Grande, que o mês de maio e junho estão assim coloridos com essa floração. É muito lindo. Campo Grande fica muito bonita quando essas árvores florescem. E aqui então nós temos uma síntese do nosso trabalho. A ideia é debater a relação entre ciência, pesquisa e educação e natureza filosófica e artística. Esse trabalho é um teorema desenvolvido durante o meu doutorado na Unimep, em Piracicaba, e tem o propósito de debater isso. Qual é, de fato, o papel da ciência na educação? Então vamos. A ciência e a educação como agentes de vida com dignidade. Quer dizer, não é qualquer vida, é vida com dignidade. Emoções e percepções recolhidas na convivência diária com o mundo faz a vida das pessoas, quando consciente de sua dimensão humana, caracterizar-se como permanente processo de leitura do mundo, na medida em que, por ser consciente, percebe e interage com todos e tudo que fica à sua volta no espaço planetário de cada pessoa ocupa. Bem, esse primeiro parágrafo ele tem uma força filosófica muito especial. Ela é um parágrafo fundamentalmente freiriano. Veja, primeiro ele aponta que ciência e educação é possível quando existe emoção e percepção. Nenhum inventor, nenhum cientista chegou a uma grande construção se não foi a partir de uma intuição, de uma percepção da sutileza de aspectos muitas vezes não percebidos pela maioria, e pela capacidade de juntar, fazer essa junção mágica, essa alquimia fantástica que chega a gerar uma descoberta, uma inspiração inovadora. Agora, para isso é importante que haja uma consciência. E aí faremos um vídeo depois para discutir o que é consciência. Esse é outro desafio. Mas veja que a partir daí tem uma outra expressão fundamental. Caracterizar-se como permanente processo de leitura do mundo. Então,
O que é isso? Paulo Freire, quando fala isso, ele está dizendo o seguinte: as pessoas são capazes de ler o mundo quando elas identificam cada elemento com o qual elas convivem como um signo. E todo signo ele tem um significado. E quando ele se junta com outro, forma um novo significado. Então, ler o mundo significa compreender a complexidade, a dinamicidade do que caracteriza a vida. Isso é a essência de Paulo Freire. Para tal, e aí tem um outro ponto importante aqui. Quando a gente fala com tudo que fica à sua volta no espaço planetário que cada pessoa ocupa, então nós estamos dizendo o seguinte, que a expressão meio ambiente é um absurdo. Porque meio ambiente significa eu estou no meio e tudo está a meu serviço. Quando eu digo nós ocupamos um lugar no planeta, significa que nós estamos num lugar junto com muita coisa, com muitos outros elementos. E todos esses elementos interagem conosco num processo muito amplo, fantástico, que é a vida. E aí que nem coloquei no título, a vida com dignidade. Para tal, a arte e a ciência contribuem com a agente de consciência e humanização, na medida que possibilita o desenvolvimento de libertação e autonomia, de tal forma que cada pessoa, ao ler seu mundo de forma integrada com as demais, constrói seus próprios caminhos. É a posição poética de que o caminho se constitui com o caminhar. E esse material se desenvolveu no laboratório Educação, Metamorfose e Emancipação, o LEME, que está vinculado à Universidade Federal do Paraná e alinhado ao Centro de Estudos do Mar e ao setor litoral. Bem, olhando para essa paisagem, nós nos defrontamos com um desafio. Quantos são as tonalidades de verdes que participam desse pedaço do planeta? Isso é muito bonito, né? Então vamos lá. Afinal, a ciência se destina a que ações a favor da vida? Quais as forças e poderes que permeiam as atividades científicas? De que maneira a educação interage com a ciência? Como a ciência lida com o invisível e o imaginável? Então, esses aí são perguntas que nós não vamos responder agora, mas que ficam para o debate. Então, vamos perceber que a ciência tem caminhos e posturas que atendem à diversidade que constitui a complexidade do que vem a ser a humanidade. Vamos pensar sobre isso. A ciência na educação, como processo focado na humanização e libertação, manifesta-se como processo e não como método. Essa não é questão restrita a aspectos linguísticos ou de linguagem, mas de foro filosófico. Pois o método condiciona e determina, e a ação humana como processo se configura como postura que promove o refinamento do que seja humanização no fazer responsável que se constrói com o caminhar. A ciência como processo na educação tem tema e foco de estudo, e não objeto de pesquisa. Tem propósito investigativo, em lugar de objetivos. E tem novos argumentos, ao invés de respostas finais. Reparem que essa correção semiótica que eu estou propondo aí é interessante a gente refletir também sobre isso aí. Significa
essa diferença que eu estou propondo aqui. Cabe apontar que as comunicações acadêmicas, na forma como estão organizadas e sujeitadas a padrões internacionais de nações que têm tradições colonialista e imperialista, incorporam fazer uma perspectiva que acolhe e prioriza uma postura que segue uma lógica de submissão e sujeição, a qual dificulta que os seres colonizados reflitam e denunciem sua triste situação de subalternos. Gente, por favor, temos que estar muito atentos para isso, porque a universidade ela tem um viés de instituição colonizada muito significativo. Vamos debater isso também depois. Vocês estão percebendo que eu estou criando uma quantidade de perguntas. Não estou trazendo respostas. Esse vídeo não é um descanso. É uma provocação para um aprofundamento acadêmico, um aprofundamento intelectual. Esta apresentação é referenciada em um teorema desenvolvido. Então veja que teorema não é coisa só de matemática não, tá? Também na filosofia. Também na educação. Desenvolvido como pesquisa de doutorado e revisto e ampliado desde então. Pretende desafiar os investigadores e educadores nacionais a perceberem como agentes reprodutores de processo colonialista, que impregnaram em suas mentes e seus fazeres posturas e comportamentos de sujeição e alienação, que dificulta a percepção crítica de serem colocados a seu serviço. Para enfrentar a situação de dominação, a libertação está em reconhecer que o colonizador está imerso em cada um, como decorrência da cultura colonialista que todos nós estamos sujeitados. Por isso, nos cabe romper com essas amarras e buscar em nossos fazeres acadêmicos a busca pela origem e começos, para que as nódoas possam ser arrancadas de nosso âmago. Ufa! Uma paisagem à beira de uma baía. Isso é uma vista de Paranaguá, na saída de campo, olhando Paranaguá da Bahia. No próximo quadro, temos uma representação de como a pesquisa e a educação interagem como duas diferentes percepções de sujeitos. Prestem bem atenção que a gente vai trabalhar com essa questão do que é um alguém e do que é um algum. E com duas diferentes formas de abordagem, materialidade e imaterialidade, com as quais lida e se desenvolve o debate entre a filosofia e a ciência. Como decorrência, 4 quadrantes evidenciados, entre muitas possibilidades, as quais apontam abordagens filosóficas decorrentes dessas interações, com as quais modulamos nosso fazer e ser pesquisador e educador. Mergulho nessa apresentação, tendo clara a posição de que fazer pesquisa e desenvolver ciência é uma interação com forças e poderes. Por isso, essas atitudes são ações políticas e é importante você ter claro com que abordagem de consciência você entra nesse debate. Bom, vamos ao nosso teorema. Aqui nós temos o título: Contexto socioepistêmico da educação e ciência. Contexto. O que é contexto? O que é epistêmico? O que é educação? O que é ciência?
Então, só aí nós temos, e o que é sócio também, né? Só aí nós já temos um desafio. No centro do teorema, educação e pesquisa. Num dos pontos cardeais, nós temos o sujeito subjetivado. É o sujeito que a gente valoriza a subjetividade dele. Ele é um alguém. Por ser alguém, ele é silencioso, consciente e livre. E ele é epistêmico, psicológico, político, transcendente, coletivo, paradigmático e autônomo. Repare, nós temos aí 7 palavrinhas, que são 7 conceitos de filosofia, da educação, de sociologia, de antropologia, que são fundamentais e todo professor precisa ter conhecimento desses elementos. No polo oposto, nós temos o sujeito objetivado. Veja, lá em cima, um sujeito que tem uma subjetividade. Ele é subjetivo, ele é silencioso, meditativo. E no outro polo tem um sujeito marcado pelo objetivo, pela objetividade. Ele deixa de ser alguém e passa a ser um algum, um objeto. Ele deixa de ser silencioso, passa a ser silenciado, alienado, submisso e preso ao senso comum. Daqueles 7 aspectos fantásticos que caracterizam o humano, nós temos aqui agora 4 aspectos que caracterizam qualquer objeto que exista no planeta. No outro polo, nós teremos então a manutenção, que se caracteriza pela modelização. Então, eu tenho um conteúdo que eu sigo, eu tenho um processo e uma lógica linear que eu tenho que cumprir. E do outro polo, eu tenho a mudança, que se caracteriza como um compromisso psicossocial, que em vez de um processo linear, é um processo complexo, é um processo não linear, é um processo em espiral, que se amplia, que se retrai a todo tempo. Na dimensão da manutenção, eu tenho a arte e a ciência manifesta como materialidade e como perspectiva experimental. E aí, nessa dimensão, o sujeito objetivado, enquanto interage com a manutenção ou o modelo, ele está agindo de forma positivista. Faz pesquisa numa perspectiva empírico-analítica, ele apenas constrói. Quando o sujeito subjetivado entra em contato com a manutenção, ele é um estruturalista. Ele trabalha a fenomenologia do Merleau-Ponty, que possibilita interpretação e julgamento. Quando associa agora essa relação de arte e ciência voltada para a mudança, no lugar da materialidade nós temos a imaterialidade. Em lugar da dimensão experimental, nós temos a dimensão argumentativa. Percebe que o argumento é muito mais sutil do que o experimento. Pense bem nisso. Nosso curso aqui na faculdade é de Ciências Exatas. O que é esse exato? O que é exato? Será que ela é exata? Continuando. A relação do sujeito objetivado com a mudança nos leva a uma postura de simbolização, que é a concepção materialista histórica. E a relação do sujeito subjetivado com a mudança nos leva
a fenomenologia do ser planetário e a teoria crítica. Agora que interessante, qual é a dinâmica que ocorre com um pesquisador? Ele começa positivista, vai para ser estruturalista, vira materialista histórico e cai na teoria crítica. Aqui ele consegue enxergar o mundo em profundidade. Agora vejam que coisa fantástica que esse teorema traz. A ideia da educação e da pesquisa é fazer com que as pessoas caminhem nessa direção aqui, ó. E essa direção é uma direção em espiral. E também nesse sentido do sujeito silenciado, oprimido, para um sujeito silencioso, liberto. Espero que vocês tenham gostado desse esquema. Tem muito conteúdo aí. Mas vamos em frente. Aqui uma pequena explicação sobre essas palavras. E aqui o ciclo central corresponde à dinâmica transitiva, isto é, nós estudantes estamos nessa posição sob a influência permanente e constante de todos os aspectos citados, sem que um seja mais correto ou mais adequado que os demais. O fundamental é que tenhamos consciência de que todos esses fatores atuam simultaneamente e precisamos conhecê-los e identificá-los para termos consciência do que fazemos na e em nome da educação e da pesquisa. Então, meus amigos, vídeo longo, muitas perguntas, e ele está disponível para vocês no canal Filosofando com Jacó ou no canal Ernesto Jacó Caio. Vocês podem ir lá, explorar isso aí e refletir em grupo, buscar literatura que os ajude a compreender todos esses elementos. Muito grato pela atenção de vocês, pelo carinho e vamos em frente.